TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando a sua vida, que em nome de Jesus, todos nós que estamos professando a fé em Cristo, que estamos buscando essa comunhão, essa transformação do nosso coração, venhamos ser agraciados com as palavras de Cristo, que em nome de Jesus você receba a paz de Cristo, porque nós sempre precisamos estar junto a Cristo, né? Sempre estar orando a palavra, sempre estarmos buscando nos materiais, nas reuniões da igreja, sempre estarmos congregando para que o Senhor, Ele opere essa transformação nos nossos corações. E é muito importante que todos nós possamos abrir o nosso coração, porque muitas vezes nós ouvimos a palavra, nós estamos até buscando, mas nós não estamos nos entregando totalmente a Cristo, né? E nós precisamos abrir o nosso coração e deixar por fé que o Senhor realize toda a sua vontade. E hoje nós estamos com a presença da nossa irmã Vanessa Santos Machado, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar um pouco conosco, né, da sua vida pessoal, do seu testemunho, de como ela recebeu o Senhor, porque é muito importante que todos nós venhamos compartilhar, venhamos falar, né, das maravilhas que o Senhor operou nos nossos corações. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, boa noite a todos os irmãos, que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês. Amém, glória a Deus. Então eu gostaria de perguntar como foi que você recebeu essa verdade do Senhor no teu coração, o que estava se passando naquele momento da tua vida. Amém. A minha tia congregava, né, na igreja há 10 anos, né, e ela sempre falava, né, pra gente ir. E o inimigo sempre botava um empecilho, né? E na nossa mente, assim, a gente achava que... Não, a gente não precisava, né? A gente acreditava em Deus, né? Mas, na verdade, a gente não ia em igreja nenhuma, né? A gente só acreditava de achar, assim, né? E aí, uma determinada... E a minha mãe sempre teve problemas, né? Assim, desde a adolescência dela. Ela enxergava, né, espíritos, né, que são demônios, né, que a gente agora, quando entrou pra igreja, a gente teve realidade. Ela desmaiava, né, ela tinha várias coisas assim, e até que ela trabalhou em centro espíritas, né. Só que eu nunca aconteceu, né, isso, Deus livrou, né, por misericórdia. E aí, até quando a minha mãe saiu, né, parou de trabalhar no centro espírita, ela trabalhou 1 ano, ela disse que não ia nem em igreja, nem trabalhar no centro, né, espírita. E aí, ela se decepcionou em algum momento? Sim, foi Ela perdeu, né, um filho, né, ela tava um filho que seria depois de mim, e várias outras coisas, né, que ocasionou. E aí eles falaram, né, o demônio falou, né, usou um espírito para, né, falar lá que Deus queria levar ela, né. E aí eu tinha 4 anos, né? Nem tinha bem completado 4 anos. E aí ela, como, né? Eu vou deixar Deus não vai querer agora, né? né? Levar. O demônio que veio era para eles o espírito do vô, né? Dela. Mas ela sabia que jamais isso, né? Isso ia acontecer. E Deus foi abrindo os olhos dela, né? E aí ela saiu e a gente não ia em lugar nenhum, né? Porque ela disse que ela não atrapalhava nem ajudava, né? E aí Deus precisou fazer todo um arranjo, né, através da minha vida, né, porque aí eu tive um relacionamento, né, um namoro, e foi totalmente conturbado, né, foi o arranjo de Deus mesmo, né, hoje eu vejo, né, que foi o arranjo de Deus, porque senão a gente jamais viria, né, pra igreja. E aí eu sofria muito, assim, né, e aí um dia minha tia convidou pra vir, e aí eu vim. Foi um dia de temporal horrível, né, aqui em Cachoeira, né, tava tudo, as luzes, né, faltou até luz na igreja, né, mas o Senhor queria, né, que fosse aquele dia. Eu cheguei em casa totalmente, né, pasmada, né, com o que eu vi, né, porque era mais louvor, assim, né, e o irmão Sérgio, né, tava aí, ele ministrou, assim, e aquilo tocou mesmo dentro de mim. Eu contei, né, pra minha mãe e pro meu padrasto, e eles quiseram vir no outro final de semana para conhecer, né? Só que a gente começou a vir e dizer, não, a gente vai um dia, né? Quando a gente puder, e quando a gente não puder, né? Mas, na verdade, o Senhor não queria isso, né? E o Senhor
pegou, fez a gente vir mesmo, né, de vez, né, porque Deus quer que a gente esteja sempre congregando, como a irmã falou, né, no início. Então, era isso que o Senhor, né, queria, que a gente estivesse sempre aqui congregando, presente, né. É verdade, Deus faz os seus arranjos. Às vezes não parece que é Deus, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, sempre Deus, quando Ele tem plano de salvação com alguém, quando Deus escolhe, quando o Senhor determina, Deus sabe os seus arranjos, Deus sabe como realizar todas essas coisas. E aquele momento que você foi tocada, né, pela palavra do Senhor, o que você sentiu? Porque você tinha 15 anos, né? O que você sentiu naquele momento? Eu senti algo assim que é sem explicação, né? Eu senti muito a presença do Senhor aqui a primeira vez que eu vim, porque eu tava dentro de mim com uma dor, uma carência, assim, né? Não só por causa do relacionamento, por várias outras situações, né, na minha vida. E quando eu vim aqui, parece que o Senhor derramou, assim, né, a unção dele mesmo sobre mim. E eu senti, assim, um aconchego, um amor de pai mesmo, né? Que é nosso Deus, né? Que é o pai melhor que a gente pode ter, né? Porque Ele quer suprir a gente, né? Ele quer mostrar todo o amor dele pra gente. E eu senti o amor de Deus mesmo pela minha vida naquele dia. Amém, glória a Deus. Então nós não podemos desistir de convidar as pessoas, né? Porque com certeza vocês receberam muitos convites, né? E sempre Deus um dia fez o arranjo que eles foram, né, à casa do Senhor. E muitas vezes nós convidamos os nossos familiares ou amigos, colegas, e aí por uma ou duas negativas nós já desistimos e não convidamos mais, né? Nós precisamos sempre insistir, evangelizar, levar a palavra e nunca esmorecer, perseverar, sempre estar orando e pedindo para o Senhor nos iluminar como evangelizar, como abordar as pessoas para que elas recebam. E assim como a Vanessa foi na casa do Senhor um dia, já se sentiu muito tocada, né? E a partir daí então começou uma busca com o Senhor. E como foi depois que vocês vieram, foi batizada, né? Começou o grupo familiar, como foi esse desenvolvimento da salvação na tua vida? Amém, a gente tinha 1 mês e pouco, eu acho, mais ou menos, né, e aí um dia a gente veio e foi ministrado sobre o batismo, e aí eu cheguei em casa e disse pra minha mãe, eu vou me batizar, né, se vocês não quiserem se batizar agora, eu vou me batizar, né, assim Deus colocou uma convicção mesmo dentro do meu coração, né, eu era o que eu mais queria no momento, né, e minha mãe, não, eu vou me batizar junto, né, no mesmo dia que tu, né? Só que aí meu padrasto tá viajando, né, por causa do serviço dele, e aí ele não pôde se batizar no mesmo dia, mas depois, uns dias depois, ele se batizou, né? Mas desde que a gente recebeu o batismo, né, nossa vida mudou totalmente, né? Eu vi Deus agindo, Deus ministrando, né? Se na primeira vez que eu vim, Deus tocou, né? Imagina quando eu já tava batizada, que eu tinha recebido o Espírito dele, né? Aí o Senhor podia agir, podia falar, né, no meu coração, né? Todos os dias. Amém, glória a Deus. E você compartilhou a respeito do teu padrasto, né, de tu conviver numa família diferente. Como foi essa cura que o Senhor, como você falou, que sentiu a paternidade de Deus, né? Como foi essa cura no teu coração de não ter crescido acompanhada do teu pai biológico, que o Senhor trabalhou dentro de ti? É muito tremendo, né? A maioria dos irmãos, né, já conhecem, né? Os irmãos aqui de Cachoeira e alguns irmãos, assim, dos outros lugares que eu tenho contato. Mas, assim, quando eu tinha, né? Foi no mesmo tempo, assim, que a minha mãe saiu do espiritismo, né? Quando ela estava no espiritismo, ela era casada com meu pai ainda, né? E aí, quando ela saiu, assim, né, Deus foi fazendo todos os arranjos, né? E aí, o meu pai traiu ela, né, com a minha madrasta, que é minha madrasta atualmente, né? E aí, aquilo, né, gerou uma rejeição dentro de mim, uma amargura muito grande, porque eu achava que meu pai tinha, né, traído a minha mãe, ele não queria mais ficar casado com a minha mãe, mas eu achava que ele não queria por causa de mim, né? O que o diabo bota, né, na mente. E na verdade não era, né? Foi todo um arranjo que Deus fez, eu não sei o porquê, né, mas o Senhor sabe. Mas eu vejo que o diabo botou na minha mente que era por causa de mim, né? Que meu pai não queria conviver comigo. E eu tinha muito pouco contato com ele, né? Porque eu trancava, né? Assim, eu ia na casa dele, ele me tratava super bem. E a minha madrasta também, mas eu trancava, né? Porque aquilo estava interno, né? Dentro.
E aí um dia, né, eu lembro porque a minha mãe era juntada, né, com meu padrasto, e um dia no casamento, né, dela, que ele foi lá no grupo da minha tia, eu tava compartilhando com os irmãos, né, mais velhos da igreja, eles tinham ido no grupo, né, eles não sabiam que era o casamento, e eles pegaram e estavam compartilhando comigo, né, sobre isso, né, e aí eu contei, né, minha história pra eles, e aí um irmão disse assim, tu tem muita amargura com teu pai. Quando o irmão falou aquilo, eu pensei, não, eu não tenho, né, ele é meu pai, eu amo ele, né, mas na verdade o Senhor foi me mostrando, né. Aí eu orei, né, e aí logo em seguida, assim, o Senhor, né, levou a ler o livro O Senhor Serve Conservo, né, e aquilo, né, descortinou tudo, né, e eu li, assim, no final, assim, eu lembro que tinha uma oração, e eu fui fazer, e eu não conseguia botar o nome do meu pai, né, de tanta amargura que eu tinha dentro, assim, né, eu não conseguia falar, e aí, foi o Senhor foi vencendo, né? E eu orava todo dia, né, em cima, né, do livro e lendo o livro, né? E o Senhor fez, né? Eu consegui liberar perdão para ele, né? Hoje a nossa relação é totalmente diferente, mesmo eu não convivendo todos os dias com ele, eu consigo ter um contato, né? Ele vai em outra denominação hoje, né? O Senhor, né, resgatou ele também, e a gente consegue compartilhar da palavra, né? Assim, é uma bênção, o Senhor, né? Fez uma obra totalmente, né, de perdão, de restauração, né, mesmo. E você teve a oportunidade de conversar sobre isso, de pedir perdão e se reconciliar? Sim, eu tive a oportunidade de contar pra ele, né, tudo que eu senti, ele nunca imaginar, né, porque pra ele tinha se separado da minha mãe, mas comigo tava igual, né, eu continuava sendo a filha dele, né, porque até então, né, ele tinha outros filhos, né, com a atual esposa dele, mas eu era mais velha, né, então ele achou que eu tinha, né, a realidade de que ele me amava, né, que se separou só da minha mãe, mas na verdade foi um choque, né, pra ele, né. Eu acho que nem a minha mãe sabia, né, ela tinha realidade quando eu contei pra ela, né, assim, do que eu não conseguia, né, lendo o livro que eu não conseguia falar, foi um choque pra ela também, porque ela nunca ia imaginar, né, porque jamais ela me botou contra ele, ela sempre dizia, tu tem que procurar teu pai, mas aquilo era o diabo mesmo que botava na minha mente, né, que ele não queria eu, né. Amém. E como foi que você foi enxergando isso dentro do teu coração, além do irmão chegar e falar pra ti, né? Com certeza Deus, ele, além de a gente receber essa orientação, muitas vezes Deus também tem que processar aquilo lá dentro do nosso coração, né? Porque assim como gerou a amargura de ficar pensando que tu tinha sido rejeitado pelo pai, quando na verdade era uma mentira, né? E aos poucos Deus te convencer e te iluminar que não era isso. Eu lembro, assim, que eu ia na casa dele, né, e eu ficava sentada, assim, e ele tentava puxar assunto comigo e o assunto não fluía. Ele me ligava, às vezes, pra ver como é que eu tava, ele sempre me ligava. E eu só ficava dizendo aham pra ele no celular, né. Ele perguntava se tava tudo bem, eu só respondia que tava, e o resto que ele dizia eu só concordava, né, não falava, não fluía o assunto. Eu jamais sentaria e conversava com ele, aconteceu isso, né, tal dia, né. Ele não sabia nada da minha vida, tanto que quando eu comecei a namorar, né, eu não contei pra ele. Ele ficou sabendo depois que eu tinha terminado, que eu já tava indo pra igreja, né. E a minha mãe dizia, tu tem que ligar pro teu pai, tu tem que falar com teu pai. E eu, não vou contar, né. Ele não quis participar da minha vida, então ele não precisa saber, né. Aí Deus precisou fazer tudo, né, pra... Você tinha uma revolta, assim, e tratava também com revolta. Sim, eu nunca xinguei, nunca briguei com ele, mas eu não dava abertura, né, pra ele, então ele não sabia nada da minha vida, né. Ele não sabia se eu tinha uma dor, ele não sabia nada, porque eu não contava nada pra ele, né. Hoje já é diferente, né, se eu tô, assim, em alguma situação na minha vida, né, no colégio mesmo ele não sabia quem eram meus amigos, nem nada, né. Depois que o Senhor restaurou, ele ficou conhecendo, né, ele até conheceu alguns amigos meus, assim, né. E aí eu vejo que foi o Senhor foi me mostrando, né, tudo que, né, que acontecia, né, o bloqueio que eu tinha, não me abria para ele, né, não deixava ele participar da minha vida, né, na verdade, o bloqueio que eu criei dentro de mim, não tinha como ele entrar, não tinha como ele participar da minha vida, né. E essa amargura, esse sentimento dessa convivência, a falta, né, um pouco da convivência, mas porque você não queria por causa dessa revolta, amargura, isso você enxerga que dificultava você em outras coisas, por exemplo, se relacionar com outras pessoas, uma pessoa retraída, o que você viu que depois que você pediu perdão, se foi liberta, né, foi quando a gente recebe essa cura do Senhor, né, nas nossas emoções, muda também outras áreas e outras coisas da nossa vida. Eu tinha vergonha de todo mundo, né? Eu jamais ia estar aqui conversando, né, com os irmãos. E assim, até na igreja, né, os irmãos sabem, né, quando eu cheguei,
o jeito que era, né? Eu conversava, mas os irmãos tinham que chegar e ficar ali insistindo, né? Eu lembro dos irmãos, assim, que me auxiliaram no início, eles passaram bastante trabalho, porque eu não me abria com eles, né? E quando eu vi que o Senhor mostrou, né, que foi liberado o perdão, eu vi que mudou totalmente meu comportamento, né? Porque, na verdade, o Senhor quer que a gente... Como é que agora, né, futuramente eu ia conseguir, né, levar a palavra para uma pessoa, conversar com uma pessoa, compartilhar, se eu tava assim, né, era uma timidez, assim, né, e a gente sabe que a timidez não é do Senhor, né? E aquilo me atrapalhava, me retraía em tudo, né? Até na convivência, né? Em casa mesmo, né? Às vezes eu ficava quieta, trancada, assim, né? Eu amava muito, né? A minha mãe, assim, minha família, meu padrasto, né? E meus avós. Mas eu ficava trancada, assim, né? Às vezes eu tava triste, né? E eu ficava lembrando, né? Meu pai, né? Não tá aqui participando, né? De certas coisas. E eu ficava trancada, não dava abertura, às vezes, muitas vezes até pra minha mãe, né? Por causa da falta de perdão do meu pai, né? Amém. Com certeza, né? Quando a gente fica contemplando a amargura e quando a gente tá amargurado e ressentido, cheio de revoltas, nós temos um comportamento e isso traz uma consequência que nós transmitimos, né? Aquela ira, aquela revolta, não conseguimos nos relacionar com as pessoas porque a gente não desfruta da paz, não tem paz no nosso coração, né? E somente Jesus Cristo pode eliminar todas essas marcas que ficam na nossa vida, que Deus sabe porque que permite, né, essas coisas acontecerem, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e Ele sabe como escrever, né, a nossa história. Às vezes, para nós aceitarmos a Ele, nós precisamos passar por provas, né, por situações difíceis assim. E então você pode também acessar o livro que a irmã Vanessa falou, O Senhor Serve Conservo, que fala exatamente sobre isso, sobre o perdão, como liberar o perdão, por que a gente tem que liberar o perdão e como identificar que a gente está nessa situação, né, amargurado, ressentido, magoado. E você também pode receber essa liberdade em Cristo, né, de ter o coração leve, coração puro, né, como a nossa irmã agora está livre, já restabelecido, né, o relacionamento com o Pai. Então isso é muito importante, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.